como que a gente deveria, agora que estamos construindo o metaverso, esse é o primeiro evento, por exemplo, que eu conheço sobre o metaverso, estamos construindo um conceito, construindo uma tecnologia, como que a gente deveria se comportar e como a gente deveria trabalhar do ponto de vista ético, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista legal, para evitar que a gente chegue de fato num futuro onde a gente colhe os benefícios disso, que é o que a maioria das pessoas discutem, e que daqui a 15 anos a gente não esteja falando de uma distopia em relação ao metaverso. Como algumas pessoas já defendem que a rede social hoje está distópica. Chegamos no ponto distópico, com influência política, influência moral, enfim, tem várias questões ligadas ao uso das redes nesse sentido, né? Então, juntando esses três pontos, como vocês veem, o que a gente deveria fazer isso? E destacando principalmente, né? Eu acho que quando a gente tem um mundo virtual, seja ele em redes sociais, acho que isso também se aplica para um metaverso, a gente tem uma série de freios morais que a gente tem na nossa vida social que a gente não tem na rede. Então, a gente vê a questão dos haters, pessoas falam de fato o que elas pensam, porque elas não têm os freios morais e sociais que a gente tem numa vida social, né, numa vida real. Como que vocês veem que a sociedade deveria, de fato, caminhar, seja legalmente, moralmente, comportamentalmente, para que a gente não esteja falando de distopia novamente daqui a 15, 20 anos? Acho que a distopia ela é uma consequência da natureza humana. A gente tende a pegar e exacerbar esses processos até chegar um momento onde nada mais faz sentido, a gente tem que pegar e reinventar essa realidade. O problema para mim é pensar no metaverso como algo que está surgindo agora. Quando você olha para um jogo como o Minecraft, que é uma forma de um mundo que vai estar conectado ao metaverso, onde você tem uma realidade compartilhada, onde você cria conteúdo, você interage socialmente, já tem elementos do metaverso que já estão vivos há mais de 10 anos lá. Certo? São 180 milhões de usuários ativos. É impressionante. O Fortnite tem 80 milhões de pessoas conectadas mensalmente, 4 milhões diariamente. Olha o tamanho dessa audiência. Estamos falando aí do Roblox, tem o GTA, tem um monte de ferramentas, de plataformas que já estão dando forma a essa interação. Então já está acontecendo. Já é um processo caótico que está dando forma a essa ideia. E agora entraram grandes players que querem dominar essa construção e que não tem hoje ferramentas, por ferramentas eu chamo esses mundos, que sejam adequados para gerar a experiência que está sendo prometida. Então, o que acontece, você fala de algo que tem cara de filme do Spielberg e quando você vê, parece um videogame dos anos 2000, um videogame desatualizado. Ele não entrega essa experiência. Então, tem uma dissonância enorme. Então, essa construção, ela tá acontecendo de uma forma esquizofrênica. Você promete tecnologias extraordinárias que não estão presentes, você tem todo mundo convergindo, esperando algo também extraordinário, construindo relações que ainda não se materializam e que ainda vão encontrar uma voz. Então, o nosso ponto aqui hoje, a gente está muito observador desse movimento caótico. Então, a gente tem que pegar, começar a explorar, entender quais são essas implicações, para entender também o que pode acontecer quando a promessa começar a chegar próxima da realidade. Hoje, quando você entra no Decentraland, você tem que realmente acreditar. O Decentraland, que é uma das principais plataformas onde tem propriedades digitais, você tem que realmente acreditar na proposta para poder abraçar a realidade, que é extremamente decepcionante. Mas o que vai acontecer quando essa experiência ela tiver esse impacto extraordinário que se promete de reinventar a nossa identidade, reinventar nossas conexões sociais? Aí sim vai acontecer. Mas esse processo está levando a algo que só vai tomar forma entre 5 a 10 anos. Essa convergência de tecnologias, de processos e a emergência dos chamados killer apps, que são as plataformas que realmente vão conectar as pessoas e que não necessariamente vão ser dos grandes players. Pode ter algum maluco que está trabalhando em algum lugar que vai fazer algo que vai simplesmente gerar uma experiência que transcende as limitações presentes da tecnologia, mas que ajuda as pessoas a pegarem, a se conectarem profundamente. Mas nesse processo a gente tem que pegar e olhar de forma crítica e entender que as consequências de um mundo tão imersivo assim, essas possibilidades, elas são enormes e podem ter um impacto extremamente positivo e negativo na construção da nossa realidade. Eu acho que já está dando alguns passos, né? O primeiro passo é que hoje em dia, né, a gente tem essas discussões éticas e as aplicações éticas, né, que a gente não tinha algum tempo atrás. A gente simplesmente via uma nova tecnologia e a gente começava a fazer o negócio, depois a gente ia ver o que acontecia. Né? Então já existe hoje em dia uma preocupação ética
da implementação dessas tecnologias, especialmente quando a gente fala muito de inteligência artificial, a gente está conversando agora de metaverso. Segundo lugar, eu acho que a gente tem um desafio geracional muito forte, porque nós somos pessoas de uma geração passada, 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade, querendo dar algumas guidelines para o hoje, para pessoas que vão utilizar daqui 15 anos. Né? Quando a Microsoft compra a Activision Blizzard, que é a maior plataforma de games do mundo, ele está pensando naquele jovem de 8, 9, 10 anos, não está pensando muito na gente. Né? O Gui ele comenta muito isso, faz sentido. O metaverso que a gente vai ver, a gente está apenas vislumbrando uma coisa tosca do que vai ser realmente o metaverso no futuro, né? Como aconteceu com os computadores, com os celulares. Então a gente tem acho que uma maior consciência ética, a gente tem essa dificuldade geracional, né? A gente fala de LGPD, privacidade de dados. Você pergunta para uma criança de 12, 13, 14 anos, não estão nem aí, ela quer mesmo que o algoritmo funcione, que faça com que impulsione. Né? Então, essa diferença geracional pode acabar gerando esses conflitos que é difícil de a gente entender. Depois, quando a gente fala de regulação, desafios éticos, a gente tem também uma dificuldade dos modelos regulatórios que a gente tem atualmente dentro do direito, que são ultrapassados e geralmente quando eles entram em ação, acabam freando a inovação, acabam freando a tecnologia, em vez de fazer um filtro daquilo que é bom, impulsionar o que é bom e controlar aquilo que é ruim. O que a gente vê funcionando na prática no Brasil são modelos regulatórios em que acabam atrapalhando a inovação e a tecnologia. Por isso, quando fala de regulação, colocar princípios, no nosso caso concreto de hoje, pode ser que mude, né, eu tenho sempre um certo receio. Só um comentário aqui para o André. Eu li uma pesquisa esses dias dizendo que a geração alfa, a geração Z, eles foram questionados e uma boa parte deles acredita que nós já vivemos numa simulação, ou seja, a nossa realidade já é uma simulação. Então a ideia de você transportar uma parte da sua consciência para mundos virtuais, que seriam o metaverso, é só uma extensão do que eles sentem que já dá forma à vida presente deles. Quando a gente fala sobre ética, e como você falou, né, Daniel, a gente já discute isso desde a inteligência artificial, né? E quando a gente está prestes a ter inteligência artificial geral, que ela chega sobre a gente em 8 anos, isso é um nada neste mundo, a gente tem que lembrar uma coisa muito delicada no meio de tudo isso. Porque quando a gente fala de singularidade, isso significa que as máquinas poderão pensar muito mais do que todos os humanos juntos no planeta. Isso significa dizer, então, lá na visão do Sci-Fi Experience Design, que tudo que você viu num filme de ficção vira realidade na sua mão. Portanto, Black Mirror é sua vida, Years and Years é sua vida, né? Altered Carbon é sua vida. Quando a gente fala de Skynet, é sua vida. Então, tudo que a gente viu num filme de ficção vira sua vida. Onde a gente tem disrupção, a gente tem distopia. Necessariamente traz uma coisa atrás a outra. Mesmo porque é fatal a gente olhar a distopia também por causa das ansiedades, né, selvagens do bicho-homem também. Que ainda continua, apesar de ser um ser social, um ser com verve, né, competitivo como a gente nunca viu. E você vê que, na realidade, a briga que a gente tem hoje é pela liderança de quem coloniza antes esse futuro. Porque o nome técnico disso é colonização de futuros, né? Então, como os futuros, eles são diversos, eles são plurais, eles podem ser qualquer coisa, é muito risco também a gente chegar e cravar que vai ser alguma coisa com esta cara ou com aquela. Mas o próprio desenvolvimento das tecnologias traz a questão de base, por causa da singularidade, que é o seguinte, máquinas não precisam de ética nenhuma. Quem precisa de ética ainda é a sociedade dos humanos. Portanto, a gente tem um enviesamento muito grande com o desenvolvimento das tecnologias quando elas começam a ocupar território demais. E quando a gente vai olhar lá no HAL 9000, né, para todo mundo lembrar do HAL 9000, lá 2001, uma Odisseia no Espaço, aquela maquininha perturbada, que era o HAL 9000, né? O que ele falava para o seu criador? A partir de hoje não farei nada do que você mandar eu fazer e não adianta olhar para a tomada porque eu já aprendi a sobreviver sem a tomada. Então não vai puxar a tomada. Olha, eu posso pensar que isso é uma ficção ou eu posso imaginar que isso já é de verdade, não é? Então, o requerimento ético, ele vem junto de um construto que é uma preocupação de como a sociedade, a civilização se equilibra desde sempre. Porque, na realidade, a ética, ela diz respeito à organização da civilização, de como nós vamos conviver em conjunto. Então, na realidade, todas aquelas perguntas basicaças do mundo da ética, eu posso? Posso. Eu devo? Não sei. Eu quero?
Pode ser que não. Então, na realidade, a gente ainda continua tendo um arbítrio muito grande para se coibir determinados excessos. Se eu estou falando que o mundo digital ele é excessivo em base, e ele inclusive leva pessoas para tecnologias onde elas não têm a menor chance de se defender, porque como a gente viu, por exemplo, o reconhecimento facial, que é de um perigo louco, né? Você sabe que aqui no entorno dos olhos tem microcontrações musculares que dizem para você ou para mim que você gostou muito de algo. Mas os olhos humanos não capturam, mas as câmeras sim. Então, na realidade, o que está acontecendo? Isso é uma subversão do que eu consigo ter da ética para extrair de você um comportamento que não deveria acontecer pelas mãos de uma máquina. Porque então eu estou rendendo você nas capacidades humanas em prol de uma tecnologia que saqueia o seu bolso. E sem você perceber.